A relação mais comum entre os seres vivos é a de predador e presa. Mas não é a única. Existem relações não violentas e muitas outras que poderíamos considerar cooperativas e benéficas para ambos os lados. Existem negócios entre familiares, vizinhos e até mesmo entre estranhos. Animais de espécies diferentes às vezes ficam juntos toda a vida. Incríveis ligações entre o reino vegetal, o reino animal e o mundo dos fungos podem produzir ligações muito intensas e profundas. No entanto, a amizade na natureza é sempre egoísta. Comida, transporte gratuito ou proteção são os meios de troca entre seres vivos, as coisas que os fazem amigos para a vida. Amigos para sempre. Um porco-espinho sedento chega no seu lago. Ele não está à procura de comida agora. Ele sabe que não tem nada para ele comer por aqui. Ainda. Ele vai ter que esperar a água esfriar para os sapos ficarem lentos. E depois não vai deixar pedra sobre pedra procurando eles. O verão está chegando ao fim, mas ainda está bem quente. Estes sapos estão aproveitando ao máximo os últimos raios de sol fortes, mas um banho de sol como este os torna vulneráveis. Por isso estão muito atentos a qualquer perigo que possa surgir dentro do seu curto campo de visão. São da cor do chão, e não é fácil identificá-los. Por isso, depositam muita confiança na sua camuflagem. Até que alguma ameaça, neste caso o porco-espinho, chegue muito perto. O primeiro sapo a ficar nervoso, normalmente o mais próximo do predador, pula. Corre para a água, onde se sente seguro. Com um salto em distância, um sapo pode cobrir uma distância de mais de 30 vezes o seu próprio comprimento. Isso é o suficiente para se esquivar da maioria dos caçadores de sapos. À medida que se afasta, liberta a água que estava acumulada no seu corpo para não se desidratar enquanto toma sol. O que é curioso neste método é que tem um efeito que podemos descrever como cooperativo dentro da colônia de sapos. Eles não veem muito bem. Geralmente detectam movimentos, rápidos ou lentos, objetos grandes ou pequenos. E um objeto grande movendo acima de uma certa velocidade desencadeia o seu mecanismo de fuga. Então, quando um sapo voa pelo ar, fica visível para todos os outros e dispara um alarme que o resto dos seus companheiros de lago obedecem, mesmo que eles não tenham visto o inimigo. A cooperação com os companheiros genéticos é muito valiosa como traço evolutivo. Este ninho é uma verdadeira beleza arquitetônica. O seu design está focado em integrá-lo completamente na paisagem. É a última tendência. Mas o requinte do seu acabamento, seus materiais, sua simplicidade, seu minimalismo,
não são motivados por razões estéticas ou miméticas. Este ninho pretende parecer um resultado natural do tronco da árvore onde foi construído. Dentro, um tesouro vivo que pode ultrapassar uma dúzia de filhotes que se revezam na porta para receber comida, tentando sobreviver o mais rápido que podem e passando despercebidos. Só chamam a atenção quando a mãe ou o pai se aproximam com algo para comer. Com o bico cheio de insetos. A mãe, o pai e às vezes até um amigo trabalham juntos para alimentar todas aquelas crianças. Foi observado entre muitas espécies de aves que, às vezes, aves jovens que ainda não têm um companheiro se juntam aos casais para contribuir para o sucesso da ninhada. Acredita-se que estes ajudantes podem ser os descendentes jovens da ninhada do ano anterior, que ainda não encontraram um companheiro e preferem dar comida aos seus pequenos irmãos ou meio-irmãos. Mas este comportamento não é totalmente desinteressado. Além de apoiar sua própria linhagem genética, eles ganham experiência para quando for a sua vez de se reproduzir. Muitas aves se agrupam para criar seus filhotes, como as gaivotas, cujas colônias podem chegar a centenas de milhares. Os abutres se juntam à medida que sobem nas correntes de ar para procurarem comida. Desta forma, conseguem pesquisar a terra em detalhes por centenas de quilômetros. Nenhum cadáver vai passar despercebido. As aves migratórias tendem a formar bandos quando pegam a estrada. Voar em formação reduz o atrito entre o ar e os seus corpos em quase 1/3, poupando energia. O número de aves no bando também melhora o percurso. Combinando a sua experiência, escolhem o caminho mais curto e seguro. Há muitas maneiras para os membros da mesma espécie colaborarem. Mas o agrupamento em bandos ou rebanhos traz as maiores vantagens. A gregariedade dos gnus deve-se em parte ao fato de todos eles procurarem os melhores pastos. Mas viajam juntos sobretudo, porque o fato de se rodearem de outros é muito mais seguro. Juntos, eles podem passar mais tempo comendo do que observando ao redor, em busca de sinais de leões. Enquanto um deles estiver de vigia, o resto à sua volta está protegido.
Quanto mais gnus se juntarem ao grupo, mais tempo cada um deles pode passar pastando, sem ter que fazer serviço de guarda. Nesta imensa multidão, cada gnu só tem que levantar a cabeça de vez em quando. Além disso, o nível de estresse no rebanho também cai, e isso é bom para a saúde do rebanho. Também, obviamente, quanto mais animais no grupo, menor será a probabilidade de qualquer indivíduo ser escolhido para ser o almoço de um predador. A formação de rebanhos provou ser uma solução tão eficiente que existem até rebanhos mistos com espécies diferentes. E isso melhora ainda mais a segurança dos membros do rebanho e a eficiência alimentar. Zebras e gnus deram os primeiros passos em direção ao conceito de simbiose. Espécies que agem em conjunto para benefício mútuo. Tecnicamente, esta colaboração entre diferentes espécies é chamada mutualismo, porque se refere mais a uma ação isolada ou ocasional do que a uma associação para a vida. O mutualismo é claramente observado na forma como os oxpeckers removem os parasitas dos seus hospedeiros. Em troca de comida, ou seja, algumas moscas, carrapatos e às vezes até mesmo um pouco de sangue de uma ferida, os oxpeckers removem os parasitas das peles dos seus hospedeiros. Não é um serviço perfeito, porque ninguém poderia eliminar tantos parasitas minúsculos. Mas pelo menos eles tiram uma grande parte deles. Isto não é só um serviço sanitário? O trabalho deles é muito importante, freando o desenvolvimento e a propagação de doenças graves. Mas a verdadeira simbiose é uma relação permanente. Acontece entre duas espécies que partilham uma vida em comum. E ambos se beneficiam dessa associação. Numa relação simbiótica, os envolvidos muitas vezes não conseguem sobreviver um sem o outro. As medusas são animais muito primitivos. A vida começou no mar, há mais de 500 milhões de anos, no período Cambriano. E mesmo nessa época remota, a simbiose já existia. Algumas medusas coexistem com bactérias simbióticas dentro delas. Muitos seres vivos fazem isso, especialmente para poder digerir certos alimentos a nível molecular. Mas existe uma aliança entre as medusas e as bactérias, que é ainda mais complexa. Nas florestas dos seus tentáculos, algumas medusas cultivam jardins verdes de cianobactérias, ou seja, uma espécie de bactéria marinha parecida com uma planta, que pega a energia do sol e a transforma em energia viva, em alimento orgânico. Este tipo de medusa tende a nadar de cabeça para baixo, para ajudar suas bactérias a realizar a fotossíntese. Algumas se instalam em águas pouco profundas, o mais próximo possível da superfície, proporcionando ao seu jardim o máximo de luz. Desta forma, as bactérias processam mais luz solar e as medusas também recebem mais alimento.
Quase tão antiga quanto a aliança entre bactérias e animais é a simbiose entre fungos e plantas. Estes dois reinos muito diferentes estão envolvidos na mais difundida e importante relação simbiótica do planeta. Ocorre em todos os ecossistemas, do Ártico à Antártida, em terra e debaixo d'água. E é uma relação simbiótica fundamental, porque afeta positivamente todos os seres vivos. Os cogumelos são muito mais do que aquilo que parecem à primeira vista, quando no outono ou nas estações mais chuvosas espalham seus curiosos chapéus sobre o solo. O que emerge na superfície é só o aparelho reprodutivo de cada espécie. Enterrado no subsolo, existe uma rede intrincada e oculta formada por fios extremamente finos, conhecidos como hifas, que formam o corpo, a parte essencial e estável de cada cogumelo. As hifas dos cogumelos se amarram e se ligam às raízes da maioria das plantas e árvores. Esta união subterrânea, quase invisível, é benéfica tanto para o cogumelo como para a planta, melhorando o seu metabolismo e a sua capacidade de absorver água ou nutrientes. Os sais e minerais presentes nas moléculas inorgânicas que fazem parte do solo são matéria morta, que graças a essa associação com os cogumelos, passa através das raízes das plantas para se tornar matéria viva, formando as células vegetais que o resto de nós animais comemos. Das gramíneas às grandes árvores das florestas do mundo, as plantas que alimentam e sustentam a biodiversidade da vida mantêm um contrato crucial com os cogumelos. O contrato estipula que cada novo esporo de um cogumelo vai voar para longe em busca de um lugar onde possa começar de novo. O código genético, escrito nos esporos, lhes ordena que formem novas hifas e, quando caírem, onde quer que caiam, procurarão raízes de plantas para manter tudo em ordem e em equilíbrio no subsolo.
O reino vegetal evoluiu em paralelo com os fungos para comer e beber. E evoluiu com os insetos para se reproduzir. Algumas adaptações são mais gerais e tornam possível que muitas espécies de insetos polinizem muitos tipos diferentes de flores. A penugem que cobre estes insetos voadores é um bom sistema para transportar muitos tipos de pólen, independentemente do estame de onde é recolhido. Os insetos desempenham um papel crucial na reprodução das plantas, mas isso tem um custo. Muitos insetos comem plantas e às vezes ameaçam sua sobrevivência. Os pulgões não polinizam as plantas e não comem dentro das flores, mas nos caules, onde sugam a seiva da planta. Curiosamente, os pulgões não se defendem. Não tem nada que afaste os potenciais predadores, nem ferrões, nem veneno. Não são sequer ágeis. Os pulgões desenvolveram uma arma estratégica incomparável. Eles têm um poderoso exército de mercenários. Os pulgões produzem uma substância muito rica em açúcares, uma espécie de melaço. É extraordinariamente nutritivo e doce. Por isso, as formigas adoram. Tanto que é a parte mais importante da dieta de muitas espécies de formigas. Quando uma formiga encontra um pulgão cheio de líquido, a formiga se aproxima dele por trás e o estimula sutilmente, tocando-o com as suas antenas. Então o pulgão, que está fixado à planta, sugando seiva sem parar, oferece à formiga o líquido açucarado que ela produziu. A evolução criou uma incrível relação simbiótica. As formigas se beneficiam do néctar dos pulgões e, em troca, estabeleceram com elas uma relação muito próxima, que inclui protegê-las dos predadores e cuidar da planta que as alimenta. No final, é realmente uma aliança entre 3 espécies. A planta alimenta os pulgões. E, em troca, é protegida indiretamente pelas formigas. E, em pagamento pelos seus serviços, recebem um alimento delicioso, graças aos pulgões e à planta que os alimenta. No entanto, é uma simbiose delicada. Como em qualquer empresa, o equilíbrio tem que ser mantido entre os membros, ou todo o negócio vai ruir. Se houvesse muitos pulgões, a planta secaria. E se houvesse muitas formigas, elas poderiam esgotar os pulgões. É por isso que esta relação simbiótica segue um protocolo muito rigoroso. Uma formiga não chega ao posto de abastecimento e tenta comer o quanto quiser, ordenando o primeiro pulgão que encontra pela frente. O pulgão não reage e se recusa a entregar o seu precioso néctar. Apenas certas formigas controlam e distribuem o estoque. Só elas sabem como estimular o rebanho e fazê-las produzir. Então elas distribuem o material. Com um beijo de formiga a formiga.
Assim, evitam que formigas de outros formigueiros consumam seus recursos. Nesta simbiose, as formigas não só obtêm alimento, oferecem proteção simplesmente em troca de moradia. Vivem em segurança dentro dos galhos e troncos dessas árvores, sem ter que gastar tempo e energia cavando um formigueiro. Assim, a árvore conhecida como novateiro ou pau-formiga é protegida por um sistema defensivo muito poderoso. Uma formiga picadora, também conhecida aqui como formiga novateira. As formigas estão armadas com um veneno que tem um efeito mais rápido e eficiente que qualquer toxina vegetal. E esta associação tem permitido que o novateiro e as formigas novateiras se espalhem por toda a região do Mato Grosso, no Brasil. Onde quer que haja um novateiro, há formigas novateiras. E é por isso que é chamada de pau-formiga, porque só alguém não familiarizado com ela e seus residentes agressivos se aproximaria. Se algo tenta comer as folhas da árvore ou até tocá-la, é atacado por um exército furioso e poderoso. O ferrão dessa espécie de formiga é muito doloroso. A sua pele parece estar queimando. E se várias formigas injetarem o seu veneno ao mesmo tempo, podem até matar um animal do tamanho, por exemplo, de um macaco. As folhas das plantas frequentemente têm toxinas para limitar quem pode as comer. E as paredes das células das plantas são feitas de celulose. Por isso, este macaco omnívoro está procurando formigas entre as folhas e não comendo as folhas, apesar de ter fome. Ele não quer vegetais. Ele precisa de proteínas animais que lhe deem mais energia, mais rápido. No entanto, a dieta que ele está procurando é muito perigosa. Ele está num pau-formiga. Mas este macaco capuchinho listrado não é um novato. E procura precisamente formigas novateiras porque sabe fazer isso sem correr riscos. Ele sabe como desarmar a simbiose entre formiga e árvore. Ninguém pode se aproximar de um pau de formiga a menos que o clima esteja frio. E no Pantanal, o pântano do Brasil, no coração dos trópicos, o clima é quente, quase nunca é frio. Embora nos meses de julho e agosto, por apenas alguns dias, às vezes por 1 hora antes e depois do amanhecer, a temperatura mínima pode não chegar a 7 graus Celsius. E os insetos ficam praticamente incapacitados. Não conseguem se mover ou se defender a essa temperatura. O macaco capuchinho sabe que hoje é um desses raros dias. Raspando os galhos, abrindo eles, ele pode tomar um café da manhã muito especial. Mas assim que a temperatura subir, as formigas voltam ao ataque. Elas vão achar um caminho dentro do seu pelo e vão picar, jogando ele para fora da sua casa. Afinal, é um pau-formiga. Estas alianças protetoras entre árvores e formigas são muito eficazes. E podemos encontrá-las também na África, Eurásia e Austrália. Como já vimos,
As formigas são especialistas em simbiose. Formam parcerias com pulgões, polinizam plantas, protegem árvores e também cultivam fungos. As formigas cortadeiras trabalham exclusivamente para um fungo que cultivam na sua colônia como alimento. Todo este trabalho de corte, trituração e transporte de folhas é para este fungo. Mas não é qualquer árvore que alimenta esse fungo. Os nutrientes que precisa para crescer são só sintetizados por certas espécies de plantas. As cortadeiras têm até que selecionar o que coletam, para que as folhas tenham a menor concentração possível de substâncias tóxicas, para não envenenar a sua safra de fungos. É por isso que não é estranho vê-las trabalhando em horas diferentes do dia e da noite, sempre que é preciso. Além disso, o fungo é muito exigente, não suporta a luz e é muito suscetível a mudanças na temperatura ou na concentração de dióxido de carbono. Muita matéria vegetal dentro do ninho pode matá-lo. Por isso, quando não está muito calor, como agora, as cortadeiras trabalham durante o dia. Quando as folhas estão mais quentes por causa da luz solar, e assim aumentam a temperatura dentro do ninho. O fungo gosta de calor, mas não muito. Um sistema complexo de túneis mantém a colônia devidamente arejada para que a temperatura e a umidade estejam perfeitas. Nem muito pouco, sempre constante. Esta simbiose complexa depende de muitos fatores que são bastante delicados. E é por isso que a colônia de formigas mantém várias culturas de fungos crescendo no subsolo, em diferentes câmaras. Assim garantem que, se perderem uma colheita, outra vai sobreviver sempre. Você pode pensar que este fungo não recebe nada das formigas, que é apenas o seu alimento. Mas ele só existe porque elas cuidam dele. Outro exemplo de simbiose protetora ocorre debaixo do mar. É a simbiose entre o peixe-palhaço e as anêmonas do mar. Em seus tentáculos, as anêmonas têm milhares de pequenos arpões que funcionam como uma barreira defensiva para que nenhum peixe possa tocá-las. Entrar em contato com elas pode ser fatal, já que algumas anêmonas são altamente venenosas. Qualquer outro peixe que fizesse isso seria picado com 1000 dardos e morreria após uma injeção tão maciça de toxinas. Então por que não afeta o peixe-palhaço? É imune ao veneno? Suas escamas são especialmente espessas? Não. As anêmonas não atacam os peixes-palhaço porque não os detectam. Não percebem que estão lá. Antes de se estabelecerem numa anêmona, os peixes-palhaço esfregam de leve as suas escamas nos tentáculos da anêmona muitas vezes. Sem dúvida, isso dói, mas eles fazem com muito cuidado. O corpo do peixe analisa quimicamente seu futuro parceiro e depois adapta o muco que cobre suas escamas para imitar perfeitamente a película que cobre os tentáculos da anêmona. Depois, a anêmona aceita o peixe como parte de si mesma. Sem perceber, claro.
Mas não é uma forma de comensalismo, como você pode pensar. Em troca de um lugar seguro para viver, o peixe-palhaço cuida e limpa a anêmona. Muitas vezes até devora qualquer sujeira. Alguns caranguejos eremitas também estabelecem contratos mutuamente benéficos com anêmonas, especificamente com actíneas, já que este gênero de anêmonas pode tolerar passar um certo período de tempo fora d'água. As actíneas pegam carona no caranguejo sem saber para onde vão, mas não se importam muito. Estão felizes por receberem os restos de comida que as correntes jogam da boca do seu companheiro quando ele come. Em troca, o seu passageiro se certifica que nenhum polvo vai atacar por trás. O bico duro de um polvo é capaz de perfurar facilmente as suas conchas, sejam elas próprias ou emprestadas. Mas esta espécie de polvo também é venenosa. É considerado um dos 3 animais mais venenosos do planeta. O polvo de anéis azuis. Este pequeno polvo australiano também mantém uma relação simbiótica. Se associou a bactérias horríveis que vivem na sua saliva. E quem quer que ele morda, nunca vive para contar a história. O pequeno caranguejo boxeador tem um exoesqueleto mais fino, que certamente não é a prova de polvo. Na verdade, o caranguejo boxeador tem o tamanho certo para um polvo com anéis azuis mastigar. Mas, felizmente, para este pequeno crustáceo, a sua defesa não se baseia apenas na dureza da sua casca. O caranguejo boxeador tem 2 bons aliados. Ele carrega uma mini anêmona em cada uma das suas garras. E anêmonas podem ser minúsculas, sim, mas elas ferroam de verdade, e especialmente uma pele nua como a de um polvo. A sua coloração chamativa e o seu padrão listrado deve ser um sinal claro o suficiente de que, apesar de seu pequeno tamanho, o caranguejo boxeador é perigoso. Mas este polvo está com fome e quer checar de perto. É um polvo adulto e quase com certeza já teve alguma experiência anterior com um caranguejo boxeador, mas quer ter a certeza de que não está deixando de lado um bom jantar por engano. O caranguejo nota que o polvo está em dúvida se ataca ou não. Por isso, decide que é hora de convencê-lo a recuar. A forma como move suas pinças mostra claramente o que está segurando.
O polvo entende a mensagem. Vai procurar outra presa. O caranguejo salvou a sua vida de um inimigo temível e pode não ser a primeira vez que teve boas razões para agradecer a simbiose que estabeleceu com as pequenas anêmonas. Deixado em paz, agora ele pode comer. E as anêmonas também. Talvez a simbiose perfeita, a mais íntima, seja aquela em que não se consegue distinguir os dois simbiontes ou parceiros simbióticos. Os dois são tão unificados que parecem ser um só. Um líquen, por exemplo, não é realmente um ser vivo, embora sempre pensássemos que era. Agora sabemos que um líquen são dois seres, uma alga e um fungo. Mas eles vivem um dentro do outro, formando uma estratégia de vida dupla que adquire uma nova forma, o produto da união dos dois. O fungo recebe alimento, graças à fotossíntese realizada pela alga. E a alga, em troca, fica protegida da desidratação, graças à água que o fungo retém. A alga tem água e o fungo recebe comida, mesmo em ecossistemas muito extremos, onde nenhum deles poderia sobreviver por si só, sem o outro. A reprodução também geralmente envolve ambos os seres. Embora, obviamente, não haja sexo, mas sim fragmentação. O líquen forma pequenas porções, que incluem tanto algas como fungos. E o vento ou a chuva se encarregam de espalhá-los. As inúmeras relações entre os diferentes animais são surpreendentes, perplexas, maravilhosas e indispensáveis para o equilíbrio geral do sistema. Isso é muito claramente observado na natureza quando alguém morre, porque outro sobrevive graças a essa morte. Até mesmo a morte gera novas oportunidades e forma parte da vida. Uma raposa é a primeira a detectar o cheiro de um veado vermelho. Cada animal que participar neste banquete vai contribuir, de acordo com sua capacidade de rasgar pele ou até de partir ossos. São oportunidades para os outros que vêm depois. A pega, por exemplo, não consegue tirar o seu pedaço de carne até que a raposa tenha rasgado a pele dura. Então, a ave vai ter que esperar. Embora a raposa tenha que trabalhar depressa, pois os abutres já estão se juntando por cima do cadáver. E quando mergulham nele, não deixam muito para o resto.
Os abutres, embora possam não deixar muito para os outros, desempenham um papel higiênico essencial para todos os outros habitantes do ecossistema. A morte desta árvore velha permite que os cogumelos colonizem o seu tronco sem brigas. Agora, de uma altura maior, os esporos dos cogumelos podem voar para longe e suas chances de florescer são maiores, colaborando com as raízes de outras árvores como esta. As vidas de todos os seres vivos estão interligadas. A simbiose e o parasitismo são benéficos para o todo, desde que o equilíbrio seja mantido.